Nessa aula de número 28, a gente vai aprender a utilizar altura e largura trabalhando com CSS, pessoal. Vocês vão ver que trabalhando com CSS, você consegue definir também altura e largura, trabalhar com máximo, com mínimo. É bem interessante aqui a utilização de altura e largura através do CSS. Para isso, a gente vai criar aqui um style, tá? Vamos fazer um estilo nesse próprio documento, style do tipo text/css, certo? E aqui dentro da body a gente vai chamar aquela imagem que a gente já utilizou durante a gravação do módulo de HTML, que é a imagem do cachorro. Essa imagem é uma imagem grande, tá, pessoal? Ela tem o tamanho aqui de 1360 por 768. Você consegue visualizar aqui na barra, tá? Barra de status aqui do navegador, na parte superior. Então, para a gente inicialmente trabalhar com altura e largura, a gente precisa identificar aqui qual que é o seletor dessa imagem, tá? Você pode utilizar IMG, visto que a gente só tem essa imagem aqui dentro dessa página, ou você pode utilizar classe, tá? Vamos colocar aqui uma classe porque é desse jeito que eu quero ensinar vocês, tá? Vamos colocar aqui a classe foto, então para a gente setar essa classe, a gente vai colocar ponto foto, tá? Para indicar que é essa classe que estamos prestes a formatar. E a gente vai colocar aqui height, que nada mais é a altura. Eu quero definir a altura para essa imagem de 400 pixels. Se eu deixar apenas desta forma, ela vai deixar a imagem de 400 pixels e vai dar a proporção automática para a largura, tá? Mesma coisa se eu tirar essa altura, tá, e colocar a largura. Para trabalhar com largura, você vai colocar o widget. Vou colocar aqui que eu quero uma largura de 400 pixels. E se eu deixar apenas assim, ele vai me dar a proporção para a altura, tá? Então veja que não é difícil trabalhar com altura e largura no PHP. É praticamente os mesmos atributos que você utilizava aqui para definir altura ou largura no próprio atributo aqui da imagem, tá? Você utiliza aqui para fazer no CSS. A diferença é que ele não tem esse igual nem as aspas duplas, tá? Para você setar é sempre utilizando esse método padrão aqui do CSS, é você colocar o valor, aliás, a propriedade, dois pontos, o valor. Então aqui eu quero que ele tenha uma largura de 400 pixels e tenha uma altura de 300 pixels, tá? Sempre terminando aqui, fechando com ponto e vírgula, tá? Vamos atualizar aqui a página. E reparem que aí você consegue trabalhar da forma que você quiser, altura e largura no CSS. O legal de você trabalhar ainda com altura e largura no CSS é que você consegue definir o máximo e o mínimo. Como que eu faço isso, Fábio? Você pode colocar aqui que você quer que essa imagem tenha um máximo, tá? Então para isso ele vai oferecer essa opção aqui para você, Max Height, que você quer que ele tenha um máximo de altura de 120 pixels, tá? Então desta forma ele vai dar um máximo de altura para essa imagem de 120 pixels. E do mesmo jeito que você trabalha o máximo, você também consegue trabalhar o mínimo, tá? Quer dizer aqui que o mínimo de altura que ele possa ter aqui é 120 pixels, ou seja, se eu deixar apenas dessa forma, ele vai estender aqui essa imagem para o tamanho inteiro da página, tá? Porque aqui ele tem um espaço para poder carregar esse tamanho de 1360, que é o tamanho da imagem. E se a gente redimensionasse essa imagem, tá, através aqui do próprio navegador, a gente diria que essa imagem poderia ter, no mínimo, aqui 1000, no caso aqui 120 pixels de altura. E aí, para você trabalhar também com o máximo e mínimo de largura, também é do mesmo jeito, tá, pessoal? Você vai colocar aqui max, que quer dizer máximo, né, de altura e largura, e você vai colocar aqui que você quer o máximo de largura dessa imagem, 300 pixels, tá? Então ele não pode estender mais que 300 pixels essa imagem. Então esse tamanho aqui redimensionado é o tamanho que a gente definiu aqui. E aí mesma coisa, se você quiser definir aqui um min, ele vai dizer que o mínimo de largura que essa imagem possa ter é 300 pixels. E aí ele vai redimensionar aqui o tamanho de 1360, que é o espaço que ele consegue ocupar na nossa tela, tá? É desta forma então, pessoal, que você trabalha aqui com máximo e mínimo de largura e altura. E também trabalha com altura e largura através do CSS, tá? Vou deixar aqui comentado as formas que você pode utilizar, tá? Você pode utilizar aqui o máximo, pode utilizar também o mínimo aqui de altura e largura. Vamos colocar aqui o máximo de altura e o mínimo de altura.
para vocês entenderem aí como é que funciona, tá, pessoal? E aí você pode utilizar com qualquer outro elemento, não só aqui uma imagem, tá, pessoal? Vou explicar já para vocês como é que funciona. Vamos colocar aqui o height. E a própria largura aqui, tá? Então essas são as formas de você trabalhar aqui. Largura, altura, mínimo de altura, máximo de altura, mínimo de... vamos apagar esse aqui, que já tem. Máximo de largura e mínimo de largura, tá? Essas são as formas que você pode trabalhar altura e largura. E como eu expliquei, não só imagens, mas qualquer outro elemento você pode utilizar. Vamos comentar essa imagem, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, um campo, tá? Input, type, text. Vamos colocar aqui a classe. Vamos colocar aqui classe campo, tá? Para não ficar igual. E aqui, vamos atualizar essa página. Reparem que aqui a gente tem então o campo de um formulário. Mesma coisa, tá, pessoal? Vamos supor aqui que a gente vai criar essa classe campo. E vamos colocar aqui largura para esse campo. Eu quero uma largura de 400 pixels e uma altura de 50. Vamos atualizar aqui a página. E reparem que o campo aqui está maior para mim poder digitar. Então, pessoal, qualquer atributo, qualquer aliás, tag do HTML que você possa utilizar, você, no caso que estamos adicionando uma classe, você pode trabalhar aqui a altura e largura, tá? E nesse caso de trabalhar com máximo e mínimo, no caso, vamos supor que você tem aqui uma largura de 200 pixels. Vamos supor lá que você tem uma largura de 200 pixels e o usuário mesmo possa colocar uma imagem que possa estourar essa largura de 200 pixels. E aí, no caso, você vai e coloca máximo de largura, 200 pixels. Máximo de altura, você tem uma altura lá pré-definida. E aí você coloca que aquela imagem tem que ter no máximo uma altura de 200, 300 pixels. Vai depender da forma e o espaço que você tem para inserir tal elemento, tá? É mais nessas ocasiões que você utiliza aqui o máximo e o min. Fora isso, você pode utilizar aqui a largura e a altura padrão do CSS, tá? Para formatar os elementos HTML. Qualquer elemento HTML pode ser formatado com altura e largura, desde que isso seja visível, tá? Não seja apenas uma tag que complementa o HTML. Como no caso aqui a gente utilizou uma imagem que você pode visualizar na tela, um campo de formulário e etc. Até a próxima videoaula.